um prazer estarmos mais uma vez na presença de Deus. É um prazer ouvirmos as belas vozes dos céus que nos alimentam, que nos acalentam. Apesar de passarmos por momentos difíceis, mas devemos estar convictos e certos que Deus está ao nosso lado. Ele próprio recomendou a seus discípulos que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A nossa lição desta semana realmente trata de um assunto acadêmico: idioma, texto e contexto. Eu gostaria de transmitir alguma coisa que, segundo a última edição de uma enciclopédia de línguas, ele diz que existem 7.102 línguas no mundo, em todos os continentes. E destaca-se a Ásia, que é o continente onde se fala muitos idiomas. E se nós formos a ver, o idioma mais falado no planeta é o mandarim. Mandarim é o principal dialeto que se fala na China. Talvez 700 milhões de pessoas realmente usam esta linguagem. Ainda segundo o dialeto mais falado também no mundo, é o hindi, que é a língua oficial da Índia, e também quase 500 milhões de pessoas utilizam esta língua. E em terceiro lugar está o espanhol. Em quarto lugar vem o inglês, e o nosso português está em sétimo lugar. Devemos estar cientes de que, segundo o relato da Sociedade Bíblica Americana, SBA, mostra que 70% dos evangélicos acreditam que a Bíblia já está disponível quase em todas as línguas do mundo. Atualmente, algumas organizações realmente empenham-se em auxiliar a tradução da Bíblia para que realmente esta verdade seja substancial e chegue a toda a população, a todos os membros. Esta aliança serve apenas para fortalecer, para transmitir, para que esta tradução seja realmente uma realidade. Devemos estar cientes que o mesmo Deus que inspirou os escritores das Sagradas Escrituras continua a capacitar aqueles que estão a traduzir a Bíblia em várias línguas. Por isso, devemos dar graças a Deus, porque nós hoje conseguimos compreender a palavra de Deus na nossa língua portuguesa, e para que possamos realmente compreender o propósito de Deus em relação à sua criatura e à nossa salvação. Pois é, obrigado, irmão Celestino, pela introdução, e prazer estar mais uma vez a gravar, a passar a lição da Escola Sabatina, dessa vez número 7, linguagem, texto e contexto. Disse muito bem, e acrescentar que o livro da lei ficou ao lado da arca, da aliança do Senhor para com o seu povo, na altura os hebreus ou os israelitas depois, para que fosse testemunho contra eles. Contra eles por quê? Porque seria difícil eles se esquecerem da lei, porque tão logo chegasse as várias vezes do ritual do santuário, eles se lembrariam que há um Deus todo-poderoso que lhes tirou com mão poderosa do Egito para a terra prometida, que lhes cuida, que lhes criou e que tem aliança, podemos assim dizer, eterna a partir de Abraão para com eles. Então, qualquer coisa de errado, ou pelo menos disfuncional, relativamente ao não cumprimento da aliança por parte deles, porque quem descumpre não é Deus, é sempre o homem, eles logo iriam se lembrar, como está escrito em Deuteronômio 31, verso 26. E disse muito bem, a Bíblia, para que seja compreendida, assim academicamente falando, é preciso ter em conta a linguagem, o texto e também o contexto. E no universo de mais de 6.000 línguas nesse planeta Terra,
mais de 1.500 ou 1,5 bilhões de pessoas não têm ainda acesso à Bíblia na sua língua original, mas um bom número de pessoas no mundo, aí qualquer coisa como 5,5 milhões de pessoas ou bilhões de pessoas já tem a língua já tem a Bíblia na sua língua original, ou pelo menos aprendida, ou que é falada por via da colonização. E dizer que a Bíblia está disponível a todos, Deus providenciou a tradução, capacitando homens, como também capacitou, inspirando e instruindo homens para que a escrevessem. Por isso é que sabemos que a Bíblia é uma dicotomia divino-humano. Por isso, ele mesmo que escolheu pessoas a dedo para que a escrevessem, porque ele é que é o autor, também escolheu ou capacitou muitas pessoas devotas, zelosas aos sítios do Senhor, e não só, para que traduzissem e fosse acessível. Porque hoje quase que não se fala aramaico, nem o grego na forma original que a Bíblia foi escrita. Então, com o passar do tempo, muitas línguas perderam o peso ou foram desaparecendo. Então, era necessário que fosse traduzido na linguagem comum. E também sabemos que, com a desobediência do homem, na construção da Torre de Babel, em vez dela ser para adorar o Deus Todo-Poderoso e Criador, fizeram a Torre de Babel para adorar o homem. E por aí, Deus, que não se deixa enganar e que é omnisciente, trocou as línguas, e para que todos soubessem o plano da salvação, e aqui que é o foco, então Deus capacitou vários homens para que a traduzissem. Muito obrigado, irmão Beneneco. E a lição de domingo falou-nos da compreensão das Sagradas Escrituras. Nós devemos saber que a Bíblia foi escrita em hebraico e o aramaico. A primeira tradução que surgiu foi o grego, que nós hoje podemos chamar isto de Septuaginta. Sim. Isto tornou-se os textos mais antigos do Antigo Testamento, e foi o grego que realmente influenciou realmente a transmissão e a divulgação das Sagradas Escrituras. Depois que o Alexandre Grande conquistou o Império Persa, incluindo o território o Evangelho. Então, nós devemos estar cientes que Deus tem utilizado o seu Santo Espírito na tradução desta palavra, porque nós devemos saber que o mundo no mundo tem muitos erros. Os erros que nós podemos realmente encontrar são irrelevantes, o que dá-nos a sensação que Deus tem utilizado de uma maneira especial, realmente nós possamos compreender o propósito de Deus em relação à salvação do homem. Sim, na história do povo de Deus, ele preferiu deixar um testemunho para que pudéssemos encontrar nela aquilo que nos leva para a salvação. Portanto, precisamos de ser instruídos em todos os campos, em todos os sentidos, deixando-se levar pelo Espírito Santo, para que a vontade de Deus seja compreendida. Portanto, a vontade de Deus é soberana, mas para isso precisamos compreender o que é que Ele quer. Portanto, toda a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, aqui, e a semelhança do que vimos na lição número 6, não pode ser com a tradução, nem com a interpretação, que as Escrituras sejam deturpadas. A Bíblia em si, nós já estudamos isso também na lição 5, deve interpretar-se por ela mesma. Por isso, entendendo as Escrituras, os hebreus deveriam passar
do conhecimento teórico ao conhecimento prático sobre a lei. Portanto, e isso deviam fazê-lo de geração em geração. Por isso é que também nós somos instados a instruir os nossos filhos e outros que provavelmente sofram influências ou possam ter alguma influência para o nosso conhecimento cristão, que o que Deus quer que saibamos se transmita nos nossos corações e que perpetue de geração em geração. Por isso, daí a relevância de compreender as Escrituras. Então, é preciso compreender as Escrituras e depois passar isso de geração em geração, porque Deus é imutável. Muito obrigado. E eu queria apenas regressar um pouco no nosso título. É assim, tudo que é o texto, aquilo que o enunciado apresenta o sentido. O contexto é o ambiente linguístico no qual se define o sentido. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós temos que compreender o contexto histórico, o que se passou, como que foi. Então, automaticamente ali poderemos compreender e tirarmos algumas lições que podem nos ajudar na nossa vida espiritual. E a nossa lição tratou de algumas palavras e os seus significados. E ele falou-nos de uma palavra muito conhecida, que é a misericórdia. É uma palavra muito conhecida. Ele diz que trata-se de um significado que é uma área muito complexa, porque nós vamos dar o exemplo como que nós podemos compreender um termo formigueiro. Sim, formigueiro, em muitas circunstâncias, nós podemos compreender como multidão. E se alguém nos dar um exemplo, olha, na Avenida de 5 de Outubro, na véspera de Natal, aquilo parece um formigueiro, dá a entender que tem muita gente. Mas há outro sentido. Se formos a ver outro significado, significa também uma toca de formigas. E ainda podemos compreender de uma outra forma que realmente pode nos chamar a atenção, como fosse talvez comichão. O exemplo, alguém vai ao médico, diz que o paciente relatou ao médico que estava sentindo um formigueiro nos pés. Quer dizer, só o termo formigueiro tem muitos sentidos que nós podemos aplicar. E ele também falou-nos da palavra misericórdia, que significa paz, tranquilidade, integridade. É ali onde se reveste o amor de Deus. Então, nós devemos saber que a Bíblia tem alguns símbolos, algum significado que realmente são para descrever, representar o caráter de Deus. Nós, antes de continuarmos, passaremos a ouvir uma música, aquela que nos levará para meditarmos o que são as Sagradas Escrituras e o que nós podemos tirar do texto e no contexto das Sagradas Escrituras. Então, vamos ouvir o hino. Percorri, parei para pensar quão longe estou do Criador, quão perto quero estar. Estou à procura de Deus, de o conhecer e amar. Eu quero viver a sua paz, com Ele habitar. Procuro agora em suas mãos auxílio e
Depois de um belo número musical pelo irmão Pedro Santos e a sua banda, com o título A Procura de Deus, vamos dar continuidade à lição número 7, Linguagem, Texto e Contexto. E até antes da música, estávamos a falar das palavras e dos seus significados. Dizer que o significado das palavras é fundamental para melhor compreendermos a própria Bíblia no seu todo. E antes, o irmão Celestino já falou do formigueiro, já falou de paz, misericórdia. Dizer que a palavra misericórdia é muito mais profunda do que tão simplesmente nós olharmos para ela à primeira vista. Portanto, biblicamente falando, a palavra misericórdia é muito profunda, porque, por exemplo, Salomão, ao agradecer a Deus, disse que, Senhor, eu lhe agradeço porque o Senhor teve misericórdia para com o teu servo Davi, o meu pai. Por quê? Porque Davi falhou muito no seu percurso, quase perdeu a vida eterna, mas o Senhor teve misericórdia, ou seja, foi muito ao fundo na sua companhia, no seu amor, que está lá, que é a justiça de Deus que não se compreende, né? Humanamente já não compreende a justiça de Deus, e fez com que no trono de Davi ainda subisse Salomão. Também estava a dizer que Jesus, nos evangelhos, quando diz que vendo as multidões, e vendo o cego, vendo o coxo, vendo o endemoniado por aí fora, teve compaixão deles. Aqui vendo-o ou vendo-as, parece assim muito simples, parece um olhar. Não. Se for mais a fundo no significado bíblico, vendo-as é ter profunda misericórdia, profunda compaixão, muito mais do que a própria pessoa sente, se é endemoniada, se é coxa, se sofre algum problema físico ou de outra índole, ou espiritual. Portanto, é muito mais forte, portanto, é um sentimento muito mais elevado que Cristo sentia no seu coração arder do que a própria pessoa que tem o sofrimento. Eu que também queria realçar um ponto que para mim chamou minha atenção em relação às Sagradas Escrituras. Nós, como um povo adventista do sétimo dia, tempos atrás, conhecido como povo por muita razão, e isto realmente choca-nos. E essa lição diz que nós devíamos aproveitar o máximo, porque hoje temos uma Bíblia escrita na nossa língua oficial, que é o português, e conseguimos compreender muito bem. Mas a irmã White nos chama a atenção é que deveríamos ter cuidado em relação aos contextos, porque se nós isolamos os textos e não formos ao contexto, realmente teremos outras interpretações, razões pela qual hoje existem tantas religiões, muita confusão, porque realmente nós não vamos ao contexto histórico. Segundo, ao lermos as Sagradas Escrituras, o primeiro passo que se deve dar é pedir a Deus, pedir o seu Santo Espírito, para que realmente possa iluminar-nos na compreensão das Sagradas Escrituras. E também gostaria de frisar um ponto importante, que o propósito das Sagradas Escrituras na nossa posse é para que realmente possamos compreender o amor de Deus, o seu poder, a sua misericórdia, razão pela qual ele enviou o seu Filho para que morresse pelos meus pecados. Então, este é um dos objetivos para que essa revelação chegasse às minhas mãos, nas tuas mãos, para que compreendêssemos esse propósito da salvação da humanidade. Sim, dizer também que as repetições dão sentido aos padrões das palavras e, consequentemente, os seus significados. Por exemplo, encontramos em Isaías santo, santo, santo. Encontramos em Gênesis 1, 26 e 27, Deus criou, formou o homem, portanto, 3 vezes. E depois encontramos várias vezes a passagem sobre a imagem, sobre a estátua de Nabucodonosor, em Daniel, para dizer que
quando se repete um assunto na Bíblia, é para é para padronizar aí a palavra, as palavras e o significado da frase imediata, que isso está relacionado com os textos e com os contextos. Portanto, o significado imediato e com o significado amplo. Por exemplo, santo, santo, santo. Sou Deus. Santo, santo, para significar que Deus é santo e na presença dele tem pessoas santas. Por isso é que ele espera que cada um de nós se torne santo pelo sangue de Cristo. E depois, sobre a criação, e formou o homem, para realçar que só Deus é o único Criador, não há mais outro. Embora hajam várias teorias de evolução, sobretudo, e que o homem veio por acaso, mas aqui Moisés, ao realçar que formou o homem e criou Deus, o homem, e fez em sua imagem e semelhança, repetidas vezes, é para realçar que só Deus é o Criador. Por isso é que os textos compõem um significado imediato, que é a primeira unidade, e depois compõem a unidade mais ampla, que é o livro todo, que é a Bíblia toda. Ou seja, numa primeira fase, os textos compõem as palavras para um significado imediato, que é na própria frase, e depois, para uma unidade maior, que é o significado de toda a Bíblia, ou seja, que é a unidade para toda a Bíblia. Por isso, não devemos fugir dos contextos, fazendo da Bíblia para explicar algo que se calhar nos interessa, e ali estaremos a arranjar um pretexto, fugindo dos textos originais. Mesmo com as traduções, mesmo com as interpretações, repito, não devemos arranjar pretextos sobre os textos, fugindo dos seus contextos. Aliceu também falou um pouco dos livros e a sua mensagem. Nós estamos certos de que o livro sagrado é composto por 66 livros. E estes livros dividem-se em várias etapas, em várias classes. Nós temos os livros históricos, proféticos, e nós podemos realmente separar esses livros para poder nos ajudar o crescimento da nossa vida espiritual. Há alguns membros que realmente preferem o Cantar de Salomão, porque realmente tem alguns textos que o ajudam a estar mais próximo de Deus. Alguns que gostam de ouvir história, nessa altura vão a Esdra para poder compreender o que se passou na história. Alguns que gostam de ouvir a profecia, então nessa altura vão a Daniel, vão a Apocalipse. A Bíblia diz que tem algumas mensagens específicas para poder enriquecer a nossa vida espiritual. O que é que nós podemos realmente compreender neste contexto? É que Deus tem um propósito para que cada crente tenha a sua história, os seus princípios proféticos, as suas canções, tudo inserido nas Sagradas Escrituras. E nós temos uma mensagem forte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isto compreende-se tanto na sua história, tanto no seu estado profético, tanto na sua mensagem cantada de Salomão, ali está inserido o amor de Deus. O que nós devemos perceber é que tipo de lição nós podemos tirar nessas mensagens. Essas mensagens proféticas que estão escritas na Bíblia. O que é que como tem sido benéfico para a nossa vida espiritual. E então devemos estar muito cientes que este sagrado livro que chegou até a nós através da tradução dos homens mais experientes, realmente motiva-nos a dizermos que bem-aventurado aquele que lê e pratica realmente a palavra de Deus. Pois é, já estamos no fim, nosso tempo já se foi. Dizer que, embora a Bíblia está como que repartida em livros proféticos, poéticos, históricos, cartas, a Bíblia é toda ela uma unidade, e há um realce aqui para Gênesis, né? Moisés escreveu qualquer coisa como 6 livros, né? Contando com Job, segundo pesquisas bíblicas, mas
aqui o autor da lição sobre os livros e a sua mensagem realça a questão do Gênesis, porque no Gênesis, e a irmã White diz que antes de Moisés ter escrito o livro de Gênesis, demorou-se muito na comunhão com Deus, não que para os outros livros não fosse, mas teve muitas lutas, porque o livro de Gênesis fala da criação e fala da redenção e da recriação do mundo após o pecado. Portanto, é muito importante a questão aqui do autor realçar sobre o Gênesis, e também quer os proféticos, quer as cartas, como o apóstolo Paulo quase que escreveu todo o Novo Testamento, quer os livros históricos, e mesmo aqueles que os autores não são conhecidos, no geral, a Bíblia é uma unidade e é indivisível. E o que está escrito é suficiente para a nossa salvação, porque no último capítulo de São João, diz que há muitas outras coisas, ele disse, há muitas outras coisas que não estão escritas no livro, portanto, o livro aqui, se referimos, entendemos o livro sagrado, que se todas elas fossem escritas, não haveria espaço no mundo para ter uma Bíblia, ou seja, que nós a pudéssemos manusear. Portanto, os 66 livros são um conjunto de toda a verdade e de toda a vontade de Cristo para nos ver salvos e viver com Ele um dia. Eu gostaria de aqui citar alguma passagem da irmã White que diz o seguinte: encontra-se conselho para pais, professores e estudantes. Diz que tanto adultos como jovens negligenciam o estudo da Sagrada Escritura e fazem dela o seu estudo, a regra da sua vida. Os jovens, especialmente, são culpados pela essa negligência. A maioria deles encontram tempo para ler outros livros, mas aqueles que indicam o caminho da vida eterna não o praticam nem o fazem questão. As histórias ociosas são lidas atentamente, ao passo que a Bíblia é negligenciada. Este livro é o nosso guia para a nossa vida mais elevada e santa. Os jovens o declarariam mais interessante o livro se o lerem e praticarem com toda a imaginação, para que realmente este livro seja uma felicitação para a vida eterna. Eu gostaria que realmente essa mensagem da irmã White servisse também de incentivo, que servisse também de ânimo, para que mesmo que cheguemos cansados no nosso lar, mas devemos tirar pelo menos um momento para podermos realmente ler as Sagradas Escrituras. Amém. Então, ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz em momentos de caos, e até a próxima oportunidade, sempre com a paz de Jesus. Amém.